E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo aqui esse tema, o Simple Past versus o Past Continuous. Vamos lá, é uma aula meio que de revisão, porque supõe-se que vocês já viram esses dois temas antes, e a minha função hoje aqui é só confrontar os dois, ok? É, Vamos lá, vamos ver o que é que marca o Simple Past. O Simple Past, né, a gente usa esse tempo verbal, né, para falar de algo que aconteceu no passado e ficou pelo passado mesmo, ok? Vamos lá, tem aqui o exemplo, I lived in Miami in 2011. Eu morei em Miami em 2011. O que marca aqui nessa frase para a gente saber que está no Simple Past? Isso, muito bem, a questão do ED, né? Tá aqui o ED, ok? O ED quem coloca nesse caso só o D, né? Que deixa o verbo aqui, o verbo live, no Simple Past, ok? Então o que marca o Simple Past é o ED, porém, só para os verbos regulares, né? Temos esses três verbos regulares, o verbo live, watch and stop. Live fica lived, watch fica watched, stop fica stopped. Existem regras, né, que vocês já devem ter visto que falam sobre como colocar o verbo no passado. Porém, hoje essa aula aqui é mais para relembrar e confrontar, né, o simple past com o past continuous. Então, tem aqui os verbos regulares. Eu sei que são verbos regulares porque eles possuem a terminação ed. Então, eles vão ser os verbos regulares, ok? Regular é normal, ou seja, normal que obedece uma regra para poder colocar no passado. Já tem outros verbos que são os verbos irregulares. Esses verbos não dá para colocar no passado dessa forma, acrescentando ed, né? E como são verbos irregulares, são meio que verbos rebeldes. Eles não obedecem regras. Eles possuem o passado próprio deles, que são esses que a gente tá vendo aqui. Um exemplo, o verbo see fica só, o verbo buy fica bought e o verbo think fica thought, ok? Então, para esses verbos irregulares, a gente precisa aprender eles, memorizar, decorar. Não sei qual vai ser a sua estratégia, não sei qual é o seu objetivo. Se seu objetivo é aprender, guardar com você e levar para a vida, você, né, vai aprender. Mas se você só quer decorar para a prova, enfim, tá aí. Então, verbos regulares possuem o ed, né, no final deles, e os verbos irregulares possuem as formas próprias, ok? Que a gente precisa conhecer. Por exemplo, olhe para esse verbo aqui, eu já conheço ele, então sei que ele está no simple past, né? E ele é um verbo irregular, beleza? Vamos aqui agora pro past continuous. O que marca esse tempo, né? Que tempo é esse? Usamos esse tempo verbal para falar de algo que estava em progresso no passado. Vamos ver aqui o exemplo. I was doing my homework yesterday. Eu estava fazendo minha tarefa de casa ontem. E aí, eu olho para essa frase, como é que eu vou saber que ela está no past continuous? O que é que vai marcar aqui como um past continuous? E agora, bem, se você disse a questão do verbo to be no passado, tá aqui o was, e a presença do ing no final do verbo, você acertou, ok? Então, o que marca o past continuous aqui é o verbo to be no passado com o ing no verbo. Tá aí o verbo to be no passado, o was, você usa para I, he, she e it. E essa outra, como é que eu posso dizer, conjugação do verbo to be,
O or você usa para you, we e they, ok? Outra característica do past continuous, como eu já falei, é a terminação ing no final do verbo, final dos verbos. Então é isso. Você olhou lá a frase e viu que tem o verbo to be no passado, was. Nesse caso, poderia ser o or aqui também, né? Aqui tá o was, porque a pessoa é I, como vocês podem ver aqui. Então, o que marca é o verbo to be no passado com a presença do ing no verbo. Beleza? Vamos aqui para essa atividade. Classifique. Letra A, você vai colocar simple past. Letra B, past continuous. Vamos aqui para essa primeira frase. I love the way Calma aí. I love the way you looked at me. Eu amei o jeito que você olhou para mim. Bem, se você não sabe traduzir, eu acabei traduzindo aqui. Nem precisa a questão da tradução aqui. É mais você olhar para a palavra, para as frases, para a frase no caso, e saber, né? Chegar no objetivo dela, que é mostrar para você a questão do verbo, né? Se ele está no past continuous ou no simple past. Nesse caso aqui a gente tem dois verbos que estão com esse ed, né? Tá aqui esses dois verbos, o verbo loved e o verbo looked. Looked. Tá aqui no passado, looked. Love amou, looked olhou. Então, tô vendo aqui o ed, né? E vai ser o que? Letra A, né? Simple past, ok? Segunda frase, she was thinking about you. She was thinking about you. Ela estava pensando em você. Tem a presença do was, mais o verbo think com ing. Então, vai ser o past continuous, ok? Letra B. Vamos lá para a terceira frase. You were having fun. You were having fun. Você estava se divertindo. Temos aqui o verbo to be no passado com ing. Também vai ser past continuous. Próxima frase. I liked your photo on Instagram. Eu gostei, eu curti sua foto no Instagram. Tenho aqui o ed. Então vai ser letra A, simple past, beleza? Essa outra frase é he found his keys. He found his keys. Ele encontrou suas chaves. Não tem aqui na frase, não tem ed, não tem verbo to be no passado e não tem ing e agora. Mas tinha aqui um verbo irregular, né? Que você supõe-se, né, que já deve ter conhecido esse verbo. Então, você olhou para o verbo aqui irregular, você vai saber que vai pertencer a qual tempo. Vai ser o simple past, beleza? E por último, Anna was cooking pasta. Anna was cooking pasta. Temos o verbo to be no passado e o verbo principal com ing. Então, esse aqui, cara, vai ser o past continuous, beleza? Então, pessoal, é isso. O objetivo dessa aula não é explicar como funciona cada um dos dois, do simple past e do past continuous. É mais você distinguir quem é quem, né? Usando essas marcas tipográficas, que no caso são a presença do ed, do verbo to be no passado e do ing